noite! Estamos no ar com mais um Jornal da Globo. Hoje iremos abordar um tema muito interessante, a globalização. Globalização é um processo a qual se unificou através da tecnologia. A globalização faz com que o mundo interaja entre si, na cultura, no comércio e na política, intensificando o fluxo econômico-financeiro. A primeira globalização aconteceu com as viagens de descobrimento e descoberta. As colonizações acabaram com a cultura inicial dos povos colonizados para facilitar a dominação e o roubo de sua cultura. Com o passar do tempo, com os períodos entre guerras, no século XX, trouxeram grandes inovações tecnológicas e ideológicas aprimoradas até hoje. A globalização reina em países capitalistas, como características, possui transnacionais, tratados econômicos, blocos econômicos para melhorar o comércio entre diversos países entre si. Agora iremos diretamente para a Ceilândia falar com a nossa repórter Yasmin sabe o que aconteceu. Vamos falar com a ex-presidenta política Camila. Boa tarde. Boa tarde. Então, Camila, vamos começar um pouco falando sobre a bipolaridade na época da Guerra Fria em relação à multipolaridade do poder atualmente. O que você pensa sobre isso? Na Guerra Fria, o mundo era governado por duas grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética tinha um governo capitalista, então os países que eram adeptos à União Soviética, eles se praticamente ajuntaram com a União Soviética e começaram a fazer intrigas. Não a chegar a fazer guerra, mas fazer intrigas verbalmente ou através de filmes, reportagens. E quem era adepto aos Estados Unidos e à economia capitalista, eles também faziam a mesma coisa. Então era mais uma guerra através de palavras e formas, filmes, tudo isso, mas sem guerra, sem contato. Com o fim da Guerra Fria, o mundo ele se tornou multipolar, isso é, cada país começou a ter seus próprios governos e fazer com que o seu país crescesse da sua maneira. E isso tornou um mundo multipolar, isso é, cada país tem o seu próprio governo. Mas existem aqueles países que têm formas de governo semelhantes, que eles praticamente se assemelham com outro jeito de ver outro país e levar as coisas à frente. Então eles formaram os blocos econômicos, que é para facilitar até mesmo a vida de quem mora perto. Por exemplo, a União Europeia, os países que fazem parte do bloco econômico da União Europeia, eles têm livre acesso dentro do país. Não precisa de passaporte para estar passando de um país para outro ou de uma cidade para outra. O comércio lá é mais prático, não precisa de autorização nem nada. A língua é a mesma, o euro é o mesmo para facilitar o transporte e tal. Aqui na América Latina tem o Mercosul, que também facilita muito o comércio, o dinheiro, tudo facilita. E com o fim da Guerra Fria, você acha que a ascensão dos Estados Unidos trouxe uma crise econômica? Eu acho que não. Realmente na época que acabou a Guerra Fria, não trouxe esse estado de crise econômica. Isso veio acontecer muito tempo depois, porque na época que ele saiu da Guerra Fria, ele saiu num estado bem grande, ele saiu com muita vantagem. Ele saiu bem por cima da União Soviética e de todos os outros países do mundo, porque todos os países começaram a focar só nos Estados Unidos. Comercializar com os Estados Unidos, ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, tudo era focado nos Estados Unidos. Então ele não saiu numa crise. A crise veio depois, quando os países começaram a se tornar mais independentes. E a crise de 2009 agora, recente, foi que o que aconteceu? As pessoas elas começaram a hipotecar suas próprias casas, porque elas acreditavam que com o dinheiro da hipoteca, elas poderiam investir em ações daquele dinheiro. Então, quando as ações começaram a ter os seus altos e baixos, quando as ações estavam lá embaixo, as pessoas começaram a ficar com medo de perder os seus dinheiros e pegaram todos os dinheiros que tinham nos bancos. Quando isso aconteceu, os bancos não tinham como investir, não tinham dinheiro para investir nas outras coisas, as empresas de hipoteca também não tinham como investir, e o que aconteceu? A economia foi caindo, e isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, ele perdeu o controle praticamente. Eu concordo. Essa crise meio que afetou todo mundo, mas você pode ver que o Brasil ele não foi tão bem afetado. Porque o governo do presidente Lula ele conseguiu realmente prender o Brasil contra a crise.
E eu acho até que o papel do BRICS com países emergentes na economia mundial, o BRICS é formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, elas trazem tiram meio que esse foco apenas nos Estados Unidos, União Europeia e esses blocos econômicos mais poderosos. Eles focam um pouco mais para a América Latina e para países que são emergentes e que têm muita capacidade de ainda trazer muitas economias para o mundo, muito desenvolvimento. Bem, ficamos por aqui. Boa noite! Vamos ver como está a previsão do tempo ao redor do mundo. Começando pela América Latina, temos o Mercosul que está fervendo. A pressão nos Estados Unidos, a crise e o calor na Argentina faz com que haja uma queda brusca na balança comercial. Do outro lado do Oceano Atlântico, temos a Europa, que está ocorrendo uma avalanche comercial. A Grécia está se afogando em dívidas e o restante dos países estão recorrendo ao FMI para não se afogar mais. Ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até logo! Olá, meu nome é Ícaro Marcelino. Estou aqui para fazer um depoimento sobre a globalização. Na minha última viagem que fiz a Saint-Tropez, pude adquirir esse produto maravilhoso, um cachecol feito de seda egípcia, o qual foi fabricado na China por uma mão de obra super barata, transportado até Saint-Tropez por uma empresa indiana. Enfim, isso mostra como as multinacionais afetam positivamente o nosso mundo capitalista. E agora vamos conhecer mais sobre as desvantagens da globalização. É com você, Douglas. Uma das principais desvantagens da globalização é o aumento da exploração de mão de obra, pois com a necessidade de se produzir mais, falta mão de obra qualificada. Também podemos citar como efeito da globalização os impactos ambientais, o aumento da desigualdade social e a intensa migração. Estou aqui com o Wallace e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre alguns dos problemas atuais no mundo. Wallace, qual é o problema atual? Olha, hoje para mim o problema atual que está no mundo aí é a violência. Tem muita violência, muitas agressões no mundo, todo mundo, ninguém mais respeita ninguém, e tem muita violência, realmente para mim é a violência. Realmente, a violência e o terrorismo também é um fator de grande importância. É preocupante o crescente número de grupos terroristas e a intensidade dos ataques, como por exemplo o ataque de 11 de setembro e o ataque terrorista a Madrid. É isso aí, é com vocês. É isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Rede Globo Noroeste Paulista. Assista agora O Rei do Gado. Classificação 12 anos. Jornal Nacional. Oferecimento Philips. Gostou da novidade? É o Incredible Surround Sound Philips.